Ok. Gravação iniciada. Bom, mais uma vez, bom dia. Retomando a reunião da manhã, a segunda parte da sessão da manhã do dia 3 de dezembro de 2020. E vamos retomar com o tema contribuições previdenciárias. É o doutor Juliano, é o relator. Foi feito um processo dessa empresa, desse interessado, que é o item 121 da pauta, e temos outros 3 processos da mesma empresa, que vão ser julgados agora. Já foi o processo 121, era o mais complexo, o doutor leu, está na consta da gravação, leu com bastante detalhamento. Os outros processos vão ser uma leitura mais simples, né? Porque versam em grande medida sobre as mesmas questões. Então, eu passo a palavra para o doutor Juliano, para ele já apontar qual é o próximo que ele vai ler. Muito obrigado, presidente. A gente vai agora para o 118, que a gente vai falar de contribuição segurado, né? O 121, que foi o primeiro que a gente leu, era patronal, agora é segurado. Então, são os mesmos relatos, tá? A única diferença nesse aqui é que a gente não tem a discussão, não teve a análise daquele 1.500.000, porque não teve o lançamento em 2004 do empréstimo feito em 99 de 1.500.000. Mas as coisas são as mesmas, tá? Não muda nada. A DRJ reconheceu a decadência dos períodos até novembro de 2003, do lançado, e concluiu que o lançamento anterior de 8.402 foi para 6.234. No recurso voluntário, o recorrente replica exatamente as mesmas alegações da impugnação. Eu estou replicando as mesmas alegações, as mesmas conclusões da DRJ, conforme o RICAF me permite, e ele não trouxe nenhum documento a mais, não fez nenhuma alegação diferente daquilo que já tinha feito, e estou negando o provimento ao recurso. Esse é meu voto, presidente. Não sei se foi muito resumido, mas esse é meu voto. Rony, você está sem áudio. Obrigado. Então, acho que está adequado, né? A gente já expôs todas as razões de fato de direito relativamente no item 121, né? E tratando-se da mesma situação, então acho que a turma já formou a sua convicção, dado que não tem nenhum fato novo. Passo a palavra então para o Mário, se alguém quiser fazer a colocação, né? Para o Mário, para iniciar a votação. Mário. Obrigado, presidente. Eu acho que foi bem encaminhado, já está bem assimilado o tema e o lançamento eu acompanho o relator. Acompanho também. Eu também acompanho. Eu acompanho também. Acompanho. Eu também acompanho. Eu acompanho, então ficou por unanimidade de votos, 118, negar provimento do recurso, 119, por favor, ou que seja o próximo, né? Não sei qual é. Me desculpem. Vamos ao 120, por favor, porque é um CFL 68 vinculado aos 2 lançamentos que a gente acabou de falar, tá? Então, aqui, para lembrar, né, o CFL 68, apresentar a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas. Eu trago as mesmas razões. A DRJ também analisou a decadência aqui, só que ela aplicou corretamente o inciso 1º do artigo 173 do CTN, por ser obrigação acessória, já matéria também pacificada aqui no CARF. E o único ponto a mais que foi analisado e que foi trazido pela DRJ aqui é sobre o recálculo da multa aplicando a legislação mais benéfica. Então, a própria DRJ também já trouxe isso no voto dela, tá? Como também o contribuinte traz as mesmas alegações no seu recurso voluntário que foram feitas na impugnação, conforme o RICAF, eu também adoto as mesmas razões de decidir da DRJ. E termino negando o provimento ao recurso voluntário. Esse é meu voto, presidente, também muito bem resumido, porque já falamos do tema anteriormente. Sim, CFL 68, né, mantendo-se a atuação principal, não sem ser de qualquer outra situação diferencial, acaba repercutindo na obrigação acessória da mesma maneira. Então, acho que pode passar a votação, doutor Mário.
Acompanho o relator, presidente. Martim? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. Eu também. Acompanho. Acompanho também. Eu também acompanho, então ficou negado provimento no item 120. Juliano? Agora eu peço para a gente ir para o item 130, que é do mesmo contribuinte. Aqui a gente está falando sobre a retenção, retenção e recolhimento de 11% de construção. Eu vou fazer uma leitura rápida, porque depois o 119, que é um CFL 193, tem relação e é a multa só, tá? Então, eu só vou fazer uma leitura rápida, peço licença ao senhor. Trata-se de auto de infração lavrado em nome do sujeito passivo identificado no valor de 8.988, relativo à contribuição previdenciária correspondente à retenção de 11% sobre as notas fiscais da empresa prestadora de serviço mediante cessão de mão de obra ou empreitado, previsto no artigo 31 da Lei 8.812, de 91. Conforme o relatório fiscal, folhas 38 a 40, folhas 38 a 40, não houve o destaque da retenção de 11% do valor bruto das notas fiscais relatada ainda auditoria, que não foram apresentados os contratos com as empresas prestadoras de serviço. A autuada é regularmente certificada do lançamento, apresentou instrumento de impugnação com as alegações a seguir. Na decadência parcial, que deve ser excluído do lançamento relativo às notas fiscais 12, emitidas pela madeireira Fazenda Nova, e 112 da madeireira Neuhaus, porque foram emitidas em 31 de 12 de 2002. Da abrangência pela decadência, conforme o artigo 173 do CTM. No mérito, alega que os serviços contratados foram de terraplanagem, plantio de pinos, de forma específica, ou seja, não contínuos, e para a caracterização da cessão de mão de obra, é necessária a colocação de segurado à disposição do contratante, a realização de serviços contínuos, que nas empreitadas de obra não é cabível a retenção de 11%, que o decreto 3.041/99 extrapolou os casos que poderiam ser enquadrados como cessão de mão de obra, autorizado pelo artigo 31, não sendo cabível veículos normativos inferiores legais determinar o sujeito passivo das obrigações tributárias que restam claras a impossibilidade da exigência das contratações de serviços esporádicos, sem relação de subordinação dos empregados no contrato e no contratante, em continuidade, ainda que tais atividades fossem do rol do regulamento. Que o contratante não controla a forma de trabalho, não dá ordens aos contratados, são esporádicos e pontuais, para o plantio de terraplanagem das áreas predominantes em curto espaço de tempo. Assim, não existe enquadramento legal e obrigação legal da retenção e recolhimento da contribuição previdenciária em tela, o que torna o auto de infração insubsistente. Requer que seja anulado o auto de infração e protesta por juntada ulterior de todos e qualquer documentos que este órgão entenda necessário para a apreciação da causa. Do acordo da impugnação, a tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do contencioso. Então, qual foi o primeiro ponto aqui? A decadência. A DRJ, após consulta ao sistema de arrecadação, verificou que houve o pagamento antecipado, bem como confirmou que, no caso em foco, há ausência do dolo, fraude e simulação. Dessa forma, aplicou-se as regras de contagem de prazo decadencial do parágrafo 4º do artigo 150. O lançamento regular constitui em 3 de 12 de 2008, com a ciência do contribuinte, verifica-se que a competência de janeiro de 2003, lançada nesse auto de infração, encontra-se decaída, pelo que deve ser excluída do presente lançamento. No mérito da não configuração de serviços rurais como cessão de mão de obra, o órgão julgador de primeira instância administrativa tributária, após transcrever a legislação tributária pertinente ao caso em análise, em síntese, aponta a conclusão que os serviços contratados pela hora recorrente estão sujeitos à retenção de 11%, os serviços rurais, tal, e aí eu cito aqui, os serviços rurais, plantio e mudas de pinos, desregalhamento e manutenção de roçadas são contínuos para impugnante, pois atuam na área de reflorestamento, constituem-se necessariamente permanência e repetem o período e sistematicamente, ainda que suas execuções sejam realizadas de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores, o que, aliado à colocação do trabalho à disposição da contratante em seu estabelecimento, poderia caracterizar a cessão de mão de obra. Todavia, no caso em questão, a verificação da cessão de mão de obra não é relevante, visto que o tipo de serviço sofre retenção do valor correspondente a 11%, do valor dos serviços prestados, tanto mediante a modalidade de cessão de mão de obra quanto de empreitada. Da mesma forma que os serviços rurais acima especificados, terraplanagem, remoção de terra e a abertura de caminho,
aos quais, no caso do impugnante, também podem ser constituídos em serviços rurais ou, de maneira geral, em construção civil. Sofrem retenção de 11%, não importando a modalidade de contratação, exceção de mão de obra ou não. Frisa-se que, na modalidade empreitada, mesmo se estes serviços forem esporádicos e não contínuos, estão sujeitos ao normativo legal citado. E não há que se falar em necessidade de se comprovar a subordinação, pois, neste caso, ocorreria a caracterização do vínculo empregatício diretamente com o tomador. Assim, por óbvio, na prestação de serviço não ppode haver subordinação dos empregados do contratado ao contratante. Dos valores lançados, em propriedade do lançamento, a DRJ apontou que a fiscalização cometeu equívoco na irregularidade em relação ao lançamento de notas fiscais do lançamento, entendeu a Altinópolis Escavações LTDA, pois o auditor fiscal lançou como base de cálculo o valor líquido de 11.290,62 na competência de 1º de janeiro de 2005, relativamente às notas fiscais 758 e 759. Porém, verifica que as notas fiscais 158 e 159, folhas 34 a 35, foram emitidas pela empresa em 29 de 11 de 2004 e 6 de 12 de 2004, nos valores brutos de 7.000 e 3.818. O que totaliza um total de 11.636. Conclui-se que esses lançamentos são nulos, uma vez que não foram considerados como competência aquelas correspondentes à data de emissão do respectivo notas fiscais. Cita aqui o dispositivo legal. A apresentação de novos documentos. Nesse tópico, a DRJ ainda indica que as provas devem ser juntadas com a interposição de recursos. E aqui, o auto de infração de 8.000, considerando todos os apontamentos já feitos, vai para 3.943. No recurso voluntário, ele replica exatamente as mesmas alegações de impugnação. Eu tomo como fundamento de decidir do meu voto as mesmas posições, não traz nenhuma colocação a mais, só friso que não cabe ao CARF se manifestar sobre constitucionalidade de lei, conforme a súmula CARF 2, porque ele cita que seria inconstitucional o decreto extrapolar o rol de serviços, e nego o provimento ao recurso. Esse é meu voto, presidente. Obrigado. Está aberto aí espaço para colocações. Não, vou passar a votação. Doutor Mário. Acompanho o relator, presidente. Martim. Acompanho também. Também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho. Então, ficou para esse item 130 também, né? Negar provimento. O próximo seria qual, Leonardo? O próximo, presidente, é o 119, que é uma CFL 93, vinculado à retenção de 11%, e foi mantido aqui pela DRJ, tá? A multa aplicada. Também replicou as mesmas alegações, e eu estou considerando como fundamento os mesmos fundamentos da DRJ. Não se discute decadência nesse caso, não teve nos autos a decadência, e por fim, julgo improcedente o recurso voluntário. Só um segundinho. É o 119, né? Perfeito, presidente. CFL 93. Uhum. Ok. Dúvidas, senhores? Mário, como vota? Acompanho também, relator. Acompanho também. Também acompanho. 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 Também acompanho. Então, ficou negar provimento também para esse item. A palavra Juliano novamente. Tá bom. Aqui a gente está falando de outro contribuinte dimensional. Nós temos dois processos desse contribuinte, o 122 e o 123. Eu quero começar pelo 123. A gente vai estar discutindo contribuição social patronal e de terceiros, tá? E o outro é um CFL 68, 122. Então, a gente vai começar pelo 123, tá bom? Espera só um minutinho, eu estou abrindo aqui, deu um... Correto. Perfeito. Eu vou tentar resumir aqui, tá? São duas matérias discutidas aqui.
Uma é a decadência, que o contribuinte fala que a decadência foi vista pela DRJ e foi dada pela DRJ, mas a DRJ diz que, como houve indício de fraude, aplicou o inciso 2º do artigo 173 do Código Tributário Nacional para a contagem de prazo decadencial. E ele está dizendo que não, que deveria ser o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. E também ele se insurge contra a taxa Selic, tá? Então eu vou diretamente ao voto, que está autoexplicado tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? No recurso voluntário, foi 4 de dezembro, só para deixar claro aqui, de 2009, o sujeito passivo alega preliminarmente a respeito da necessidade de rolamento de bens, cita a súmula do STF 21. Com os demais temas, a ocorrência de decadência abrange, como eu disse para vocês, o parágrafo 4º do artigo 150, e questionário da taxa Selic. No voto, o recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade. A decadência. A recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 5 anos, a teor do dispositivo contido no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação. Com razão a recorrente, a teor do que dispõe a súmula 99, que assim precetua. E digo aqui a súmula 99 do CARF. Confira-se que, no caso dos autos, a notificação de lançamento ocorreu em 30 de março de 2008, e folhas 2, e considerando os pagamentos parciais das contribuições previdenciárias, e folhas 30 a 36, nas seguintes competências. Aí listo aqui numa tabelinha as competências. Ademais, ao contrário do entendimento da DRJ para afastar a aplicação do artigo 150 parágrafo 4º do Código Internacional, no sentido de que teria ocorrido, em tese, crimes de sonegação previdenciária, falsidade ideológica, estelionato, não há nos autos comprovação efetiva de tais crimes, que tais crimes teriam ocorrido a justificar a aplicação da regra contida no artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Dessa maneira, aplica-se às contribuições sociais previdenciárias a regra quanto ao lançamento por homologação, ou seja, cujo termo inicial é a ocorrência do fato gerador. Desta forma, podemos concluir que o lançamento refere-se ao período de outubro de 2000 a fevereiro de 2003. Foram fulminados pela decadência, considerando o disposto no parágrafo 4º do artigo 150 e em consonância com a súmula CARF 99, acima transcrito. Frisa-se que a DRJ já havia feito cálculo considerando a não ocorrência do dolo, fraude e simulação, conforme as folhas 332. A própria DRJ tinha feito 2 cálculos de decadência, um considerando fraude e outro não, tá? Um com fraude e outro não. Conforme se verifica, portanto, devido ao transcurso de prazo superior a 5 anos, conclui-se que o período de outubro de 2000 a fevereiro de 2003, inclusive, estão extintos em razão da decadência. Das matérias não impugnadas, ele não impugna, conforme se verifica, na EDF, foram levantados débitos relativos a contribuições relativas à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa, financiamento dos benefícios concedidos na razão do grau de incidência e incapacidade laboral, reconhecidos de ambientes SAT, destinados a terceiros, intracenais, SESI, SEBRAE, salário de educação. Da leitura da impugnação, verifica que somente foram contestadas as contribuições devidas ao INCRA e ao SEBRAE, que restam mantidas pela DRJ, tendo-se restringido no recurso voluntário apenas aos argumentos relativos à decadência e inconstitucionalidade da taxa Selic, motivo pelo qual tais matérias são não contestadas, são consideradas como não impugnadas, tal como precetua o artigo 17 do Decreto 70.235/72, exigindo a análise do mérito contra a inconstitucionalidade da taxa Selic. Em relação à taxa Selic, eu aplico a súmula CARF número 4 e vou para o dispositivo. Antes exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, presidente. Eu tenho que passar, desculpa, eu tenho que arrumar o dispositivo, tá? Não, o data eu já arrumei aqui. O seguinte, teve pagamentos, então? Teve pagamentos. Os pagamentos estão lá nas páginas 30 a 36, presidente. Para todos esses períodos decadentes, teve pagamentos. Pagamentos. Uma olhadinha, 30 a 36? 30 a 36. Lembrando que a DRJ já tinha dado, só que tinha considerado o inciso 1º do artigo 173. Pois por isso é dúvida, porque... Ela não deu pelo parágrafo 4º, porque ela, como teve a representação para fins penais, ela considerou que teve fraude. Mas lá nos autos eu não encontrei
além da representação fiscal, nada que indique que teve fraude. Claro. Não, tranquilo. Ok. O relatório fiscal está nas páginas. O relatório fiscal tem que página? Desculpa, está na... Achei aqui já. Fernando, você sabe dizer a página do acordo da DRJ? Peraí, Mário, já te falo. Acho que eu já encontrei aqui. Obrigado. De nada. Que é 342. 342, exatamente. a 372. Ok. Estou pronto para votar, tá? Ok, minha dúvida era essa questão da aplicação do dolo fraude, mas realmente o relatório não trata nada. Isso foi só a DRJ quem levantou, né, essa questão do 73 por eventual dolo, mas não há nenhum apontamento no relatório fiscal. Eu estou apto também a votar. Então, pode fazer seu voto, Mário. Acompanhe o relator, presidente. Acompanho também. Eu também vou acompanhar. Eu também acompanho. Acompanho. Acompanho também. Então ficou passar provimentos para reconhecer a decadência aí das competências até fevereiro de 2003. Né? Agora é o 122, é o mesmo contribuinte, a mesma matéria, só que é CFL 68. E ele também busca a aplicação do parágrafo 4º do artigo 150. Aqui eu estou negando o provimento a ele, porque como a gente fala de obrigação acessória, não tem que se falar do parágrafo 4º do artigo 150. Então, negar provimento ao recurso. E sobre a taxa Selic também a aplicação da súmula CARF, número 4. Esse é o meu voto, presidente, de forma bem resumida. Ok. Mas as questões, ele chega a entrar nas questões de mérito em relação à autuação. O que ele pede exatamente? Ele pede as mesmas coisas a aplicar o parágrafo. Só decadência e custonada da Selic? É a mesma coisa, só que como agora a gente está falando de obrigação acessória, não há que se falar de parágrafo 4º do artigo 150. A gente aplica. E aí tem a súmula CARF 148, tá? Eu cito aqui, desculpa, eu acabei de me falar. Não, tranquilo. Senhores, alguma dúvida? Mário, como vota? Acompanha o relator. Acompanho também. Eu também acompanho. Eu também. Acompanho. Acompanho também. Me acompanha. Então ficou legal provimento para o item 122. Agora a gente pode seguir para a ordem da pauta aqui, é o 124, o 125, é o mesmo contribuinte. O 124 é contribuição social previdenciária assegurados e o 125 é patronal, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui para a gente ter um entendimento do caso. Eu cito aqui todos os lançamentos que foram feitos aqui, né, dos lançamentos correlatos. O relatório constante no acórdão sumariza bem e eu passo a ler. Em 29/5/2008, foi lavrado auto de infração de obrigação patronal sob o número acima identificado, no montante de 6.000, contra o sujeito passivo supraqualificado para a constituição do crédito previdenciário relativo à contribuição dos segurados, previsto no artigo 21 da 8.212,
e 91, incidente sobre as remunerações pagas, seguradas contribuintes individuais no período apurado em referência. Contribuições essas que a empresa deveria ter arrecadado e recolhido à Previdência Social, conforme impõe o artigo 4º da 10.866-03. Aí tem aqui o artigo 4º. A empresa foi certificada no lançamento em 29/5/2008, no prazo regulamentar autuada impugna o lançamento por requerer a sua insubsistência, declaração de inexistência da prestação de serviço por terceiros e a prescrição decadência do crédito anterior a maio de 2003, e a inaplicabilidade da sanção, haja visto que o lançamento foi feito por suposição do senhor fiscal de que houve prestação de serviço por terceiros e de que, consequentemente, determinou o cancelamento da penalidade imposta. Para fundamentar seus pleitos, apresenta as seguintes alegações. O autor fiscal achou que havia prestação de serviços de terceiros para a empresa. Entretanto, dada a natureza e objeto da empresa, ela nunca teria tomado serviço de terceiros. O DAD não consta quem eventualmente tenha prestado serviço à empresa, há apenas referências à construção individual e o valor que entende o fiscal ser devido. Causa estranheza a informação contida no relatório fiscal explicativo do débito, de que para a apuração de créditos tenham sido tomados por base os valores constantes na GFIP, haja visto que a peticionaria foi autuada por não ter apresentado esse documento. Se não havia GFIP, como pode a autoridade fiscal fazer levantamento com base nessas linhas? Daí conclui que o débito foi lançado por suposição. Os débitos anteriores a maio não estariam prescritos. Diligência, havendo questão obscuras no relatório fiscal explicado do lançamento, foram os autos baixados em diligência para que prestasse as informações necessárias nos seguintes termos. De acordo com o item 5º do relatório fiscal, o crédito foi apurado com base na GFIP declaradas pela empresa. Verificou, neste ponto, que o lançamento perfez o período de 04/2003 a 12/2007. No entanto, a última GFIP entregue espontaneamente pelo contribuinte refere-se ao mês de competência de setembro de 2002. De lá para cá, não houve mais entrega de GFIP, tanto que a empresa recebeu a devida autuação por essa infração. Se esse elemento não existia no decorrer da ação fiscal, isso significa que o período de 10 de 2002 a 12 de 2007, na verdade, não foi extraído da GFIP. Se não foi extraído desse documento, resta supor que os créditos foi apurado por arbitramento com fundamento legal no parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 8.212 de 91, já que, além de não ter entregue GFIP no período, a empresa também não apresentou ao auditor fiscal os livros diários e razão, ou notificativamente o livro caixa, até porque também acabou sendo autuada através do AI 37.108.406.05 por esta infração. As informações pertinentes ao arbitramento, contudo, não constaram do relatório fiscal explicativo do lançamento, nem constou do FLD, Fundamentação Legal de Débitos, fundamentação legal oferida indireta em prejuízo para o exercício de direito ao contraditório e à ampla defesa por parte do autuado. Trata-se a omissão de falha diversa dos arrolamentos do artigo 59 do decreto 70.235 e mesmo possível discernimento em consonância com o artigo 60 do mesmo decreto. Isto posto, propõe o retorno dos autos à origem para que, mediante informação fiscal, se esclareça os seguintes pontos. O lançamento, a partir de 10 de 2002, se deu por arbitramento. Quais as razões apresentadas para a utilização desse método de aferição? Falta de entrega de GFIP, falta de apresentação de documentos, folhas de pagamento, livros diários, razões, livro caixa e fichas de pagamento. Qual o número de segurados e a remuneração de cada um adotado com base no cálculo da contribuição? Que parâmetros foram utilizados para a adoção desse número de segurados? Tal? Qual o critério para que se entendesse o levantamento até a competência de 12 de 2007, uma vez que a impugnação admitiu a existência de remuneração somente até a competência de 8 de 2007? Fundamentação legal do arbitramento. Deverá ser dada a ciência do sujeito passivo, a apresentação do despacho que vier a ser proferido em reabertura do prazo de 30 dias para aditamento da impugnação original. Em cumprimento a essa promoção, o auditor fiscal autuante prestou as informações de folha 65 a 67, sintetizadas da seguinte forma: o lançamento a partir de 10 de 2006 se deu por arbitramento em virtude da empresa não ter apresentado documentais como folhas de pagamento, GFIP, livros diário ou livro razão ou caixa.
Foi adotado como base para o cálculo das contribuições a quantidade de 2 segurados, correspondente a um salário mínimo para cada segurado. Esse parâmetro foi extraído da última checklist entregue na competência de setembro de 2002, até onde constava a declaração relativa aos 2 sócios da empresa. Na mesma diligência, ficou esclarecido que a empresa encerrou a atividade em agosto de 2007, razão porque deve ser excluído do lançamento os meses de competência de setembro de 2007 a dezembro de 2007. Fica indicado a fundamentação legal do documento como sendo aí cita várias legislação aqui, foi dada a ciência ao autuado do despacho desse DRJ em diligência efetuada, com abertura de prazo de 30 dias para manifestação por parte do sujeito pacífico. No processo regular, o autuado veio requerer a declaração de prescrição dos créditos levantados até 17 de novembro de 2005, do acordo da impugnação. A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ de Curitiba, folhas 85 a 94, primeiro instância do Contencioso Administrativo Tributário Federal, na lição a qual foram analisados pontos a pontos, da presunção, legalidade. O DRJ aponta que o hora recorrente requereu que seja reconhecida a insubsistência do lançamento ou a inexistência da prestação de serviço por terceiros e na aplicabilidade da sanção pela falta de recolhimento de contribuições a prazo, porém, não se razão recorrente por esse requerimento, uma vez que a fiscalização apontou corretamente o fato gerador, a contribuição social previdenciária, 1% sobre o valor pago, segurados individuais, tal, baseando-se o lançamento na omissão da empresa na apresentação dos documentos relacionados com a presença social, situação em que a legislação autoriza a utilização de presunção para a apuração das contribuições devidas, tendo recorrente até setembro de 2002, atribuído aos 2 sócios a condição de segurado obrigatório, tanto que vinha relacionando-os em sua GFIP entregues até aquele mês. Método de arbitramento, parágrafo 3º do artigo 33 a 8.212, 91, como relatado pela fiscalização no retorno da diligência, folha 68 a 70. Ademais, a DRJ frisa que, tendo sido reaberto o prazo para que o impugnante pudesse se manifestar sobre esse esclarecimento prestado pela fiscalização, o contribuinte silenciou, preferindo em seu aditamento acatar apenas o direito de concessão do crédito por suposta decadência, que ele equivocadamente chama de prescrição, não apresentando nenhuma prova do alegado. Da decadência, que após grande arrazoado sobre a impropriedade técnica utilizada pelo patrono do hora recorrente em aduzir a ocorrência de prescrição em um período bienal, sendo que o correto seria a ocorrência de decadência em um prazo quinquenal, a DRJ-CTA, com base na súmula 8, analisou a ocorrência ou não de decadência ao caso em foco, concluindo que não se operou a decadência, seja pelo inciso 1º do artigo 173 ou pelo parágrafo 4º do artigo 150, ambos do Código Tributário Nacional. Definir as conclusões que eu acabo transcrevendo aqui. Mérito, a inexistência de contribuição social previdenciária de setembro de 2007 a dezembro de 2007, o órgão julgador de primeira instância administrativa tributário federal considerou o retorno da diligência, oportunidade que a fiscalização esclareceu que a empresa encerrou suas atividades no mês de agosto de 2007, propondo o cancelamento do crédito referente aos meses de setembro de 2007 a dezembro de 2007. Concordou que o arbitramento deve ser encerrado em agosto de 2007, assim sendo, cabe excluir do lançamento também as importâncias do período de agosto de 2007 a dezembro de 2007, excluindo-se R$ 660,82 por improcedência e mantendo o valor de R$ 5.515,73 do crédito tributário exigido. No recurso voluntário, interposto em 28 de janeiro de 2010, o sujeito passivo reitera ipsis literis os mesmos termos da impugnação. Passo ao voto da admissibilidade. O recurso atende todos os pressupostos de admissibilidade, da preliminar e do mérito, verifica que a peça recursal do recorrente apresentou exatamente os mesmos argumentos trazidos na impugnação, não tendo trazido aos autos qualquer documento ou argumento a fim de contestar a DRJ, concluir o que a DRJ concluiu. Destaca-se que o único ponto que não foi reprisado na peça recursal pelo recorrente foi a alegação quanto à ocorrência de decadência do crédito tributário, que a impugnação foi tratada pelo patrono da recorrente como ocorrência de prescrição. Então, vejamos as alegações da recorrente orbitam em afirmar que o lançamento é insubsistente, tendo a fiscalização
realizado com base em achismos e suposições. A DRJ, em sua primeira análise, converteu o julgamento em diligência, eu cito tudo de novo, em resposta ao despacho, também cito, deixo de lê-lo, que eu já acabei de ler. Após esclarecimento da fiscalização, constatou-se que os já citados na folha 68 e 70 foi concedido ao recorrente mais 30 dias. Pois bem, destaca-se que a alegação da recorrente são genéricas, não apresentaram aos presentes autos qualquer documentação que afaste o lançamento e objeto desse bem, como deixa de refutar as explicações da fiscalização no retorno da diligência requerida pela DRJ. Por esta razão, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, eu utilizo as mesmas razões de decidir da DRJ de Curitiba e transcrevo aqui. Conclusão do voto. Ante o exposto, voto por negar o provimento do recurso. Esse é meu voto, presidente. Ok. Eu li um pouquinho mais, porque o outro vai se repetir, tá? Então, é só por isso. Dúvidas, senhores? Não tiver. Mário? Acho que está muito bem encaminhado, eu acompanho o relator. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator também. Eu acompanho também. Acompanho. Acompanho o relator integralmente. Eu também acompanho. Então, ficou o item 124, negar provimento ao recurso. Item 125 da mesma empresa. A mesma empresa, só que aqui a gente está falando de contribuição patronal, são os mesmos fatos, as mesmas coisas. Eu estou replicando também as decisões decididas da DRJ e estou negando o provimento. Esse é o meu encaminhamento, presidente. Tá? A DRJ retirou lá os mesmos períodos, considerando a volta da diligência. Ok. Então, Mário, como vota? Eu já tinha feito a leitura também do item 124 e acompanho o relator. Acompanho também. Também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho. Então, ficou o 124 e 125 da mesma empresa, ficou negar provimento ao recurso. Agora, o 126 com a palavra, doutor. Então, aqui, eu quero fazer só uma... obrigado, presidente. Eu quero só fazer uma breve colocação. Esse aqui é um caso mais complexo, é um caso de restituição, tá? E a gente tem dessa mesma empresa, a gente vai ter o 126 e o 128, tá? Os dois processos, tanto o 126 como o 128, estão ligados a uma outra autuação, que foi julgar, eu vou falar isso, eu só estou antecipando aqui para vocês, que foi julgada pela DRJ, lá do Paraná, de Curitiba, como nula. E foi objeto de análise aqui no CARF, que eu vou citar aqui, e que o embargo confirmou realmente ser nula a decisão, o lançamento, desculpa. O caso 126, a gente está falando de pedido de restituição, tá? Pedido de restituição. Então, eu vou tentar aqui fazer o melhor relatório possível, vou ler aqui para vocês, vou tentar transcrever aqui para vocês. Eu trouxe aqui para vocês a conclusão que teve do outro recurso que foi analisado aqui no CARF. Bom, é só para antecipar, esse caso é um pouquinho mais complexo. Então, a gente está falando de restituição, trata-se de pedido, estou aqui na folha 2, trata-se de pedido de restituição de contribuições previdenciárias relativo ao período de 8 de 2001, 13 de 2001, 1 de 2002, 2 de 2002, 9 de 2002, 13 de 2002, 1 de 2003, 13 de 2003, 1 de 2004 e 6 de 2004. Tendo como justificativo o pedido, valor excedente de retenção sofrida sobre notas fiscais de prestação de serviço em relação ao valor devido sobre a folha de pagamento. Foram apresentados diversos documentos a justificar o pedido de restituição, assim como juntadas telas extraídas pela própria fiscalização, conforme se verifica na E-Folha 1329. Por essa razão, os autos foram encaminhados ao auditor fiscal da Previdência Social, responsável pelo procedimento da fiscalização da recorrente, que entendeu que o indeferimento da restituição sob argumentos de que a análise dos livros contábeis das notas fiscais, faturas e prestações de serviços executados mediante cessão de mão de obra, verificou-se a omissão de vários lançamentos relativos ao valor bruto, valor líquido e valor de retenção, ficando caracterizada a exclusão do registro fato contábil,
uma demonstração inequívoca de que a escrituração não retratava a totalidade dos registros referentes às notas fiscais de prestação de serviço, como determina a legislação. Tendo em vista a constatação acima, efetuou a aferição indireta da remuneração da mão de obra com base na nota fiscal. Com base nas informações, foram lavrados autos de infração, um relativo à diferença relativa à contribuição previdenciária apurada, 3708-478-9, e outro para imposição de multa por ter deixado a empresa de lançar mensalmente, a títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições. Esse também a gente vai julgar aqui, que é o item 128, tá? Inconformada, a recorrente apresentou a impugnação, folha 1338 a 1345, e que alegou em síntese nulidade da decisão monocrática, por ter se limitado à homologação ou parecer do auditor fiscal, expondo de forma genérica e não observância à legislação previdenciária, pelo que deve ser declarada nulidade em razão da violação do princípio da motivação. Regularidade contábil dos lançamentos, tendo esclarecido alguns exemplos em relação a algumas notas fiscais. Esclareceu ainda ter apresentado todos os livros diários à fiscalização durante a diligência, que não foram verificados. Tendo sido apresentados todos os documentos solicitados, sem razão a realização de aferição direta, tal como realizado pela fiscalização. Comprovados os recolhimentos a maior, de rigor, o direito a ressarcimento a tais valores. Do acórdão da impugnação. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ-CTA de Curitiba, folhas 1364 a 1371, primeira instância do contencioso administrativo tributário, na decisão a qual a DRJ, em suma, confirma a decisão que indeferiu o pedido de restituição, concordando que o parecer emitido pelo auditor fiscal, no sentido de que foram omitidos vários lançamentos relativos ao valor bruto, valor líquido e valor de retenção referentes às notas fiscais, tendo contrariado a legislação existente que determinava a forma como os valores deveriam ser contabilizados. No mérito, também confirma o trabalho elaborado pela fiscalização, ratificando o entendimento no sentido de que a contabilização não retrata a totalidade dos registros referentes às notas fiscais de prestação de serviço, que levou à aferição indireta. Ressalta que tal aferição indireta está em discussão nos autos do processo 10.990.083.80 de 2007-72, na época pendente de julgamento perante o CARF, pelo que deve ser observar a conexão com o referido processo, caso interposto recurso nos presentes autos. Portanto, diante da falta de provas evidentes e conclusivas por parte da empresa, entendeu-se pela manutenção do indeferimento do pedido de restituição. No recurso voluntário, interposto em 4 de junho de 2010, folhas 1375 e 1386, o juiz reitera as alegações realizadas em impugnação, tendo apresentado documentação contábil relativa às notas fiscais que geraram as retenções, comprovando a contabilização das notas e das retenções. Esse é o que importava relatar. Passo ao voto, lembrando que eu inicio dando uma nulidade, tá? E pedindo para que o acórdão volte para a DRJ, mas caso eu seja vencido, eu também coloquei as minhas conclusões pelo mérito, tá? Mas vamos lá. O recurso atende todos os pressupostos de admissibilidade, e por isso eu conheço. Nulidade da decisão da DRJ e do cerceamento de defesa. Neste tópico preliminar, surge o recorrente contra a decisão da DRJ, aduzindo que é nula, pois entende que referida à decisão foi genérica, não observou a legislação previdenciária, contraria garantias fundamentais constitucionais e que a ementa do acórdão traz incoerência. Pois bem, em nosso entendimento, as alegações da recorrente procedem. Isso porque a DRJ simplesmente confirma que o auditor afirmou no sentido de que, em razão de possíveis lançamentos incorretos, seriam causa para justificar o indeferimento das restituições. No entanto, o que se verifica nos autos é que foram juntados documentos que comprovariam os recolhimentos realizados a maior, conforme é possível verificar nas folhas 185 a 1176, documentos juntados com pedido de restituição. Fato esse corroborado pelos extratos emitidos pela própria delegacia de origem, que confirmam a retenção realizadas, folhas 1322 a 1325, e que foi possível verificar que a maioria dos valores pleiteados pelo recorrente foram devidamente comprovados.
Não bastasse a DRJ de Curitiba, quando do julgamento da impugnação, deixou claro que a análise do pedido de restituição em questão tem conexão com o processo 10.980.0083.380 de 2007, 72, NFLD 37.081.478.9, que estava para apreciação no CARF. Vejamos trecho do acordo, né? Quanto aos argumentos expostos pela defesa em relação à falta de possibilidade de aferição de dos valores, insta esclarecer que tais questões estão sendo discutidas na NFLD tal. Informo que o acórdão 15.803 de 07, que enfrentou o assunto, está aguardando decisão do recurso de ofício enviado ao Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Por fim, em obediência ao princípio da economia processual e da celeridade, cabe consignar que, caso o contribuinte recorra do presente acordo, deve ser observar em segunda instância a conexão do processo em tela com o número tal já citado, né? Apesar de ressalvar a DRJ o referido acórdão tal, acabou sendo julgado no CARF antes que os presentes autos chegassem a este Conselho. É de se destacar que tal lançamento já havia sido anulado, frisa-se pela própria DRJ. Dessa decisão que anulou o lançamento, foi interposto o recurso de ofício, que foi conhecido por este egrégio Conselho. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, após embargo de declaração, constanciou o acórdão 24.02.01.319, de 22 de outubro de 2010, em que os membros da quarta Câmara da segunda turma ordinária da segunda sessão de julgamento do CARF concordaram por unanimidade de votos, acolheram os embargos propostos para retificar o acórdão proferido nos termos do voto do relator, em anular o lançamento devido ao reconhecimento da existência de vício em sua lavratura, nos termos do voto do relator. Por voto de qualidade, reconhecer o vício como material, nos termos do voto do redator designado. Configura, aí eu cito a ementa do próprio acórdão. Aqui eu pus se vocês quiserem, por o celular aí, tá inteiro teor com o QR Code aqui do inteiro teor desse julgamento lá do CARF, tá? Interessante destacar que naqueles autos restou confirmado por este Conselho que o recorrente apresentou os documentos devidamente autenticados por servidor público, não apenas de cada um das notas fiscais, mas também as suas contabilizações, de modo que o motivo para justificar a adoção de procedimento de aferição indireta ficou enfraquecido. Ademais, a DRJ Curitiba traz como uma das razões de indeferir o pedido de restituição do recorrente pelo que foi apurado pela fiscalização no lançamento que restou na NFLD 37.081.478.09. Lançamento este que restou anulado. Não obstante, mesmo se desconsiderarmos a decisão quanto à NFD, ainda assim é possível verificar dos presentes autos que os documentos foram apresentados pela recorrente, que poderiam ter sido analisados pela DRJ, o que não foi feito neste caso, sendo que o órgão julgador de primeira instância, administrativa, fiscal, federal, achou conveniente apenas confirmar o trabalho realizado pela fiscalização. Vejamos a planilha abaixo que listamos os documentos. Aí eu tive o trabalho de ver os documentos um a um, listando aqui o número das folhas, indicando aqui para os senhores, tá? Que seguem aí na tabela, se vocês quiserem dar uma olhada. Ora, a nulidade da decisão de primeira instância tributária só deve ser declarada nos termos a quais a decisão deixa de apreciar argumentos relevantes da recorrente, em observância ao disposto no artigo 31 e 59 do decreto, inciso 2º, do decreto 70.235/72. Situação observada nos autos, eis que o recorrente teve seu direito de defesa preterido, uma vez que a DRJ não analisa os documentos apresentados pelo contribuinte. Desta maneira, concluímos assistir razão ao recorrente quanto à nulidade da decisão. Ante o exposto, voto por reconhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, com a anulação da decisão proferida em primeira instância, para que outra seja proferida analisando todos os documentos e argumentos do recorrente, em atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse é o meu primeiro encaminhamento, presidente. Ok, está aberto o debate aí, as colocações. Só um minutinho, por favor, vamos dar uma lida aqui no acordo. Tá. Sobre 64. O acórdão está na 1364 a 1371, o acórdão desse voto.
E o acórdão dos embargos, eu só pus o QR Code e o inteiro teor e o resumo dele. Me deu muito trabalho para pesquisar tudo isso, então, se vocês quiserem, acharem que por bem levarem em vista também. Ok, não tem pressão. Mas olha com calma aí, Mário. Juliano, ele pediu só a nulidade do acordo? Não. Ele pediu outras coisas. Eu trago o voto aí embaixo. Se eu for superado na nulidade, eu trago a análise embaixo. Sim, tá. Tá aqui. No caso, se prevalecer a sua proposta, seria provimento parcial, tá? Tá bom, obrigado. Tá, tem razão. Foi uma incoerência minha aqui. De repente, uma vista de mesa também, para a gente retornar depois do almoço, pode ser interessante para dar tempo de dar uma olhada com calma. Tá. Então, vista de mesa do doutor Mário, o item é 126, né? 120, 30, né? Tem mais um, né? Vista de mesa coletiva, né? Só que o pedido foi formulado pelo doutor Mário. Vista de mesa coletiva. Aí pra gente, eu ia pedir vênias aqui para ir para o 128, que a gente está tratando de uma CFL 34, tá? O mesmo contribuinte, e a gente vai ter quase os mesmos problemas aqui. Só que lá eu não estou identificando a nulidade, tá? Eu já vou diretamente para as conclusões do voto, né? Tá, pode ser. Você já leu qualquer coisa também, entra na previsão coletiva, no caso, mas pelo menos aí só vamos evitar de ler tudo de novo depois, tá, gente? Só para realmente a vista se sair de vistas, a gente só aí o próprio... Tá? Então, 126, tá, por favor. Não, é o 128, tá? O 128. É o mesmo contribuinte, só que aqui a gente está falando, já citado no outro, da autuação, da infração de CFL 34. CFL 34, ela tem que acompanhar lá o principal, tá? Uma observação aqui, quem foi o redator na DRJ foi o nosso antigo companheiro de turma aqui, o Caio, tá? E só uma observação. Bom, neste caso aqui, teve pedido de diligência, foi afetado. Eu vou diretamente ao voto, que eu acho que vai dar para a gente ter uma ideia. No voto, tá? O recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos relativos ao direito de recorrer, intrínsecos relativos ao exercício desse direito, na nulidade da alegação preliminar, da nulidade da decisão da DRJ e do esclarecimento de defeito. Neste tópico, preliminar surge o recorrente contra a decisão da DRJ, aduzindo que é nula, pois entende que referida decisão foi genérica, não observou a legislação previdenciária, contraria garantias fundamentais e constitucionais, que a emenda do acórdão traz incoerências. Pois bem, no nosso entendimento, as alegações do recorrente quanto à nulidade da decisão da DRJ são genéricas e sem fundamentação, como veremos a seguir. Ora, a nulidade da decisão da primeira instância federal só deve ser declarada nos casos nos quais a decisão acorda deixa de apreciar argumentos relativos ao recorrente, em observância do disposto no artigo 31 e 59 do decreto 70.235. Situação que não sob observamos ter ocorrido no caso em questão, uma vez que a DRJ, por meio do acórdão X e folhas 1403 a 1411, analisou todos os fatos, provas e apresentadas pelo ora recorrente, e fundamentou suas razões de decidir com base na legislação pertinente
às contribuições sociais previdenciárias e nas regras que regem o processo administrativo tributário federal. Frisa-se que, se a recorrente não concorda com as razões de decidir da DRJ, não implica em dizer que a mesma é nula. Nestes casos, cabe à recorrente fundamentar os contrapontos de entendimento do órgão julgador de primeira instância administrativa tributária federal e apresentá-los na peça recursal como questão de mérito. No nosso sentir, há questões trazidas pelo recorrente em sede de preliminar, de nulidade, que, além de não demonstrarem a nulidade da decisão, serão objeto de análise quando estiverem tratando do mérito da lide. Exemplo, se os valores não foram corretamente contabilizados pela recorrente, como indica a DRJ. Outro, sim, em relação à alegação da recorrente de que a decisão da DRJ afronta preceitos constitucionais atacados, que, além da decisão da DRJ ter sido emitida em observância às regras do procedimento administrativo fiscal, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre a matéria constitucional, conforme estabelecido pela súmula CARF número 2, instituição obrigatória. Por fim, não vislumbramos no caso, enfoca a ocorrência de cerceamento de defesa da recorrente, sendo que a mesma teve todas as oportunidades de apresentar as suas provas, exercendo seu direito de ampla defesa, seja por meio da peça impugnatória, das manifestações sobre a diligência e por seu recurso voluntário. Dessa maneira, concluímos não assistir razão à recorrente quanto à nulidade da decisão. Do mérito. Como bem apontado pela DRJ-CTA, a controvérsia da lide em foco se deslocou para fixar sobre os valores de matérias aplicadas nas obras que estiveram ou não devidamente contabilizados pela empresa e como isso poderia ser abatido do valor bruto das notas que para efetiva retenção de 11% determinado pela legislação. De fato, tal matéria deve ser apreciada e possui reflexo nos presentes autos, eis que vinculado à autuação. Tanto foi objeto do lançamento pela fiscalização dado na origem pelo NFLD, o mesmo NFD que eu cito lá atrás, tá? Em que apurou exatamente a questão da base de cálculo das contribuições. Quer dizer que os valores retidos, recolhidos e utilizados a base de cálculo correta. Ocorre, no entanto, que tal lançamento foi anulado, tendo sido afirmado que a fiscalização constituiu lançamento incompatível com os fatos geradores efetivamente realizados pela recorrente, assim como restou consignado que o contribuinte apresentou cópias de cada uma das notas fiscais, assim como sua contabilização, devidamente autenticada por servidor público, e folha 386 daqueles autos, cujo inteiro teor encontra-se disponível por meio do QR Code abaixo. E que há de destacar que tal lançamento já havia sido anulado, precisa-se pela própria DRJ-CTA. Dessa decisão, que anulou o lançamento, foi interposto recurso de ofício, que não foi conhecido por esse conselho. Então, a Procuradoria, a PGFN, opôs embargos, constando-se no acordo X, em que os membros da quarta Câmara da segunda turma ordinária da segunda sessão de julgamento do CARF acordaram por unanimidade em acolher os embargos propostos para retificar o acordo proferido nos termos do voto do relator e anular o lançamento devido ao recolhimento da indenização de vício e sua lavratura nos termos do voto do redator, por voto de qualidade e reconhecer o vício material daquele lançamento. Ou seja, naqueles autos restou conhecido que o uso da aferição indireta por parte da fiscalização se mostrou equivocada de maneira que aparentemente a contribuição estava correta. Portanto, considerando a decisão proferida nos autos do processo tal, não há como ter certeza que o recorrente não contabilizou corretamente os valores. Eis que a própria fiscalização utilizou a aferição direta quando tinha condições de verificar cada um dos fatos geradores de contabilização, motivo pelo qual há que se cancelar a multa imposta, eis que não comprovado pela fiscalização a prática de infração prevista no artigo 32, segundo da Lei 8.212. De convicção, relatado, dar parcial provimento também, porque eu tive um erro aqui, porque eu não estou reconhecendo a nulidade, mas dar parcial provimento ao recurso. Esse é o meu voto, presidente. Eu vou continuar com o aviso também deles, que a gente já analisa todos juntos no retorno do almoço, vice de mesa. Pode ser? Está sem som, presidente. Ficou vista para o 128 também. Então, passamos ao item 127 agora, Juliana. Juliano, sem som? Cada hora é um. Me desculpa, presidente. O recorrente é Guilherme Veloso Pereira, tá? A gente está falando de contribuição sobre obra civil. Aqui eu vou ter que ler também, porque tem vários fatos trazidos e que eu abordo.
mas eu vou dar uma lida aqui no relatório. Conforme o relatório fiscal da NFLD, e folhas 16 a 17, o presente crédito trata-se de notificação de lançamento, número tal, lavrado contra o contribuinte em epígrafe, no qual foram lavrados créditos previdenciários no valor de 26 mil, referentes à obra de construção civil de pessoa física, no total apurado por meio de aferição indireta. Consta ainda no relatório fiscal que as contribuições apuradas são decorrentes do salário de contribuição, oferidos com base na área construída e no padrão da obra de construção civil sob a responsabilidade do contribuinte, foram identificados com base na declaração de informação sobre obra, o DISO, prestada pelo contribuinte em 9 de abril de 2003. Foi emitido um aviso para a regularização da obra, no ano, sendo que a urna uma das suas vias foi entregue ao contribuinte em 10 de abril de 2003. Posteriormente, foi encaminhado em 1º de setembro de 2003 um aviso de recebimento AR, ofício X, estando impugnante a liquidação do aro emitido. Uma vez que não foi repetido o ofício, instalou-se o procedimento fiscal, O auditor fiscal da Receita Federal do Brasil juntou aos autos cópia da página do DISO, elaborada pelo contribuinte, na qual consta como data de início da obra e término da obra, os artigos 6 de 5 de 2002 e 28 de 3 de 2003. Cópia da cédula de identidade do médico do contribuinte Guilherme Veloso, emitido pelo Conselho Regional Total. Cópia de procuração e demais documentos necessários. Cópia do habite emitido em 28 de março de 2003 pela Prefeitura Municipal de Taiborás, Minas Gerais. É isso, pessoal, de Minas aí? Aviso para a regularização da obra, ARO. Ação fiscal, foi procedido o termo de início da ação fiscal, da qual foi dada ciência em 14 de fevereiro de 2008, por meio de aviso de recebimento. Os 14. O documento foi solicitado para ação fiscal através do mencionado TIAF. Recebida a notificação de lançamento em 28 de maio de 2000, conforme a consta do aviso de recebimento, o contribuinte apresentou impugnação no dia 6 de junho de 2008, a qual basicamente alega que a notificação adquiriu que o notificado adquiriu de Ulisses tal e Luísa, o imóvel com área construída de 320 metros quadrados, em 15 de março de 2000, que vendeu o citado imóvel em 27 de março de 2002 para Gildésio e Karina, que a ação proposta por Gildésio contra a notificação de 28, processo tal em curso perante a única vara da comarca de Taibeiras, Minas Gerais, faz prova de que o imóvel localizado à rua Rio Pardo, tal, teria sido vendido em 27 de março de 2002 e que já teria, nessa data, a área construída de 351 metros quadrados. E aí faz a composição aqui. Que, portanto, a obra foi executada em período abrangido pela decadência, junta cópia de processo movido pelo notificado contra Wilson e Luísa, cópia de compromisso de compra e venda do imóvel urbano, assinado em 15 de março de 2000, cópia de processo movido contra Wilson Cardoso e Karen Cardoso, e cópia do compromisso de compra e venda urbano, assinado em 27 de março de 2002. O contribuinte juntou cópias de documentos, e folhas 36 a 61, conforme despacho de folhas 63 a 65, em 11 de fevereiro de 2003, considerou-se as alegações do impugnante e as cópias dos documentos juntados ao presente processo e foi encaminhada à fiscalização. Procedeu à análise dos documentos juntados e se manifestasse contra as alegações do impugnante por eventual retificação do lançamento. Em 4 de março de 2006, a fiscalização manifestou as folhas 66 informando essencialmente que foi juntada a bits por cópia não autenticada, que fez menção datada de 1º de 4 de 2003, como aquele de expedição da licença para a construção, que o documento mencionado na defesa, folhas 32, refere-se à escritura particular de compra e venda, quando, na verdade, foi juntado não uma escritura, mas um compromisso de compra e venda, na qual não consta sequer o registro do cartório, que a propositura da ação fiscal mencionada na defesa, por si só, não configura prova da efetiva execução da obra no ano 2000, inclusive porque o processo judicial 04.002.706.1 foi extinto sem julgamento de mérito, e que o contribuinte não trouxe elementos que possuam corroborar a decadência.
Conforme o despacho de folha 67 e 69, considerou-se que a cópia do compromisso de compra e venda do imóvel constam sinais que faziam menção ao cartório de Tabeiras, Taioberás, que o tabelionato face a incongruência verificada entre as datas constantes da cópia do habeas e o processo foi novamente baixado em diligência para que a fiscalização procedesse à verificação da autenticidade dos documentos juntados pelo contribuinte por ocasião da impugnação e esclareça qual a data ocorreu do alvará da construção emitido para a obra. Retificasse o presente lançamento, caso constasse essa necessidade, apontasse o período de execução da obra. E em 8 de julho de 2009, em atenção ao referido despacho, a fiscalização informou que foi solicitado ao senhor Guilherme Veloso, conforme termo de inicial de procedimento fiscal, folha 72, 73 e 75, os jornais dos contratos de compra e venda juntados por ocasião da impugnação e do alvará da BITS, para que fosse verificada a ocorrência da data da execução da obra, que foram apresentados os originais dos contratos, que foi apensado a folha 77 a 78 e autenticado cópia de compromisso de compra e venda do imóvel. Que esse documento não foram registrados em cartório, não há sequer reconhecimento de firma dos signatários do contrato em cartório de notas, que desta forma os contratos não prestam para comprovar que a obra teria sido concluída em período alocado pela decadência, que não há prova de que os aluídos documentos foram firmados ou que data foram firmados, que, quanto ao alvará de habeas solicitados, o contribuinte apresentou informação de que não possuía tais documentos, folha 79, que considerou-se que os documentos juntados em defesa não são capazes de comprovar as datas de início e conclusão da obra, concluiu-se que deve ser mantida as datas declaradas pelo próprio contribuinte no DISO, consideradas para emissão do aro. Que o presente crédito deve ser retificado considerando o valor apurado no aro, de forma proporcional às competências que não se encontravam decaídas na época do crédito foi constituído. O contribuinte foi certificado do conteúdo do despacho e da informação fiscal em 10 de julho de 2009, por via postal, conforme tal, não tendo se manifestado no prazo que lhe foi assinalado conforme o despacho de folhas 85. A DRJ divulgar por meio do acórdão X em 11 de novembro de 2009, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente de impugnação apresentada pela hora recorrente. Isso em síntese. Aponta que o caso em questão se refere a valor de contribuições de segurado empregados, contribuições da empresa incidente sobre a remuneração dos segurados empregados, inclusive contribuições destinadas a financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e de terceiros, calculado sobre a remuneração arbitrada mediante cálculo de mão de obra empregada proporcional à área construída no padrão em execução da obra. Após refazer o relatório dos fatos, até a análise da impugnação, transcreve a súmula 8 do STF, indica que declarou inconstitucional os parágrafos tal. Dentro do prisma da decadência das contribuições sociais previdenciárias, aponta que na lide em foco, a contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ter sido efetuado, uma vez que não se identifica, no caso, a antecipação de pagamento. Então, aplica o inciso 1º do artigo 173 do Código Tributário Nacional. Desta forma, considerando que a presença foi lavrada em maio de 2008, e que o período de execução da obra, conforme DISO e folhas 21, foi de 6 de 5 de 2002 a 28 de 3 de 2003, concluiu que somente não foram alcançados pela decadência as competências de 2 de 2002 a 3 de 2003. Transcrevendo o artigo 406 da Instrução Normativa 305 para tal conclusão. O recurso voluntário foi interposto em 25 de janeiro de 2010, o recorrente reitera os termos da impugnação, buscando o reforço à ocorrência da decadência por tal período. Aí cita todos os fatos. Passo diretamente ao voto. O recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade do mérito. Considerando que o que relatamos em linhas pretéritas, temos que a questão nuclear da lide instaurada orbita em verificar se o período considerado como decaído pela DRA deve ser ampliado aqui, tá? Ampliado ou não. Então, vejamos. Ao nosso sentir, não assiste razão recorrente, devendo ser mantido a íntegra do acordo pelas razões a seguir expostas. Pois bem, entendemos que o único documento acostado aos autos que trazem
de forma cristalina a data inicial, 6 de maio de 2002, e a data final, 28 de março de 2003, da obra, é o DISO, folhas 21 a 23, preenchido por declaração pelo recorrente, não havendo nenhum outro documento acostado a este procedimento que evidencie fato diferente. Ademais, nos mesmos modos já apontados pela fiscalização, verificamos que o habeas e folhas 24 é uma cópia simples, ou seja, o documento não é autenticado, não havendo como considerá-lo para fins de afirmar que a licença para a referida obra tenha ocorrido em 1º de abril de 2003. Que o contrato de compra e venda do imóvel apresentado pelo recorrente para provar que vendeu o imóvel em 27 de março de 2002, e folhas 62 e 63, replicado nas folhas 79 a 80, não comprova a referida transferência do imóvel em 2002, não sendo apresentada a escritura da transferência do imóvel, lavrado em cartório, sendo apresentado em cartório de registro. Aqui, apenas para demonstrar a precariedade da certidão de compra e venda do imóvel apresentado pelo recorrente, apontamos que o reconhecimento das firmas, por semelhança, constantes na cópia acostada nas folhas 62 e 63, foi realizado em 9 de maio de 2003, ou seja, posterior ao alegado assinatura do documento e posterior ao final da obra constante no DISO. O recorrente só replicado na folha 82 e da alegada alienação do imóvel já citado no parágrafo anterior, 62 e 63, replicados nas folhas 79 a 80. Os documentos da ação judicial apresentados pela recorrente, em nosso sentido, não configura a prova de efetiva execução da obra no ano de 2000, inclusive porque o processo judicial tal foi extinto sem julgamento do mérito. E, desta forma, entendemos que o recorrente não traz aos autos prova de que não era proprietário na data da realização da obra constante no DISO, folhas 21 a 23. Pois bem, em relação à aplicação da regra decadencial, compartilhamos integralmente do já exposto pela DRJ, que concluiu que, no caso em tela, foram alcançadas pela decadência as competências de maio de 2002 a novembro de 2002, ou seja, 7 meses. Portanto, sem razão recorrente. Por todo exposto, voto por negar o provimento do recurso. Esse é o meu voto, presidente. Ok. Eu só não entendi por que ele apresentou a DISO, né, a declaração, o nome dele, em 2003, ele disse que já tinha vendido o imóvel. Não entendi muito bem isso. É bem esquisito essa situação. Mas, enfim, está inconsistente, me parece, aí a documentação que ele trouxe. Se alguém tem alguma observação. É inconsistente, ainda teve várias diligências, ele poderia ter melhorado, teve como se pronunciar, não fez, né? Não o fez. Tá tudo. Bom, isso aí já foi dado boa parte para o DRJ, já foi 2/3 do débito, já foi dado. Então, Mário, vocês querem observar alguma coisa? Não só um detalhezinho aqui, Juliano. Quando se trata do mérito, aí na página 7, né? Você colocou aí, considerando o que relatamos, temos que a questão nuclear, obter e verificar se o período considerado como decaído pela DRJ deve ser aplicado ou não. Não, o período considerado... deve ser ampliado ou não. Deve ser ampliado ou não, tá? Okay. Desculpa, eu errei, realmente eu errei. Tá. E um detalhezinho também, só se você quiser fundamentar também, na hora que trata do habit, que está na folha 24, a inconsistência dele, o habit ele foi expedido dia 28 de março de 2003 e dá notícia que foi alvará de licença para construção expedido em 1º de abril de 2003. Quer dizer, o habit ele é anterior ao alvará de construção, essa data. Então é um habit que ele é muito precário. Ele está dizendo que o alvará da construção foi em data posterior à data que ele foi emitido, inclusive. Perfeito, Mário. Totalmente sim. Agora, ele alegou, né, as eleições no sujeito passivo. Desculpa, repete para mim, Mário, eu não escutei. Ele alegou essa questão de não ser o sujeito passivo da obrigação? Sim, indiretamente sim. Ok. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Acompanho.
Acompanho. Acompanho também. Então, eu vou acompanhar. Então, ficou por unidade de votos, negar provimento ao recurso, no item 127. A gente vai fazer uma pausa para o almoço, tá? E voltar aí, acho que 1h15, entre 1h15 e 1h20, tá? A gente volta. Ok? Dos meus só falta o 129 e os dois que saíram de vista, o 126 e o 128. Ok, a gente vai fazer o que deve fazer. Ok, obrigado, então, bom almoço. Liga a gravação já.